Empieza el matriarcado. Está no ar o podcast Roda de Cinema. I am not in danger, Skylar. Why so serious? Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. Foi isso? Não sei, só sei que foi assim. To poison and destroy my brother. Amélie Poulain. Así fue como terminé llamándome Tokio. Tadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Muito bem, estamos começando mais uma edição de Roda de Cinema. Eu sou o Fabrício Rinaldi. Hoje, dia 18 de julho, 6 e pouquinho da tarde, é isso aí. A gente não sabe que horas você está ouvindo isso, mas agora você sabe que horas a gente está gravando. Portanto, meus queridos, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, o que for, ok? Muito bem, estamos em diversas plataformas de áudio, de podcast, para você ouvir a gente. Então é Spotify, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Radio Public, Overcast, Pocket Casts e agora também estamos no YouTube. É isso aí. Então acessa aí pra ver nós também, né? Pra tomar aquele susto. Você vai bater o olho, você vai ver um ser humano um pouco estranho. Este, por acaso, sou eu. Muito bem. Sigam as nossas redes. Instagram, @Roda de Cinema, e o nosso YouTube, que eu acabei de falar, também Roda de Cinema. E principalmente, gente, isso aqui é muito importante falar, sigam a gente, entrem ali no Catarse e façam a sua doação. É uma doação mensal, exatamente. Mas, Fabrício, por que vocês estão no Catarse? Muito simples, meus queridos. Como a gente sabe, estamos vivendo uma situação um pouco dramática em função da Covid, não exclusivamente em função das mortes, em função dos contagiados, mas também na função econômica, onde muitas pessoas perderão os empregos, muitas empresas fecharam, muitas pessoas estão passando verdadeira necessidade. Então nós, como cidadãos, de fato, a gente se vê na posição de ajudar essas pessoas. Então a gente bolou uma campanha no Catarse. Então acessa aí catarse.me, digita Roda de Cinema. Você vai ter ali as doações que você pode fazer por mês para nós. Muito bem, faça a sua doação. 100% das doações, retirados os custos de produção, naturalmente, 100% das doações será revertida em cestas básicas e doadas a comunidades carentes. Portanto, meus queridos, vamos nos ajudar, tá bom? E tem coisa lá que você vai ver que tem as recompensas. Cada uma das doações tem recompensa, então eu recomendo fortemente, porque além de ajudar o outro, você vai receber as recompensas que para nós aqui são recompensas sem custo, ok? Vamos lá! Na nossa bancada de hoje, a gente tem essas pessoas incríveis aqui, espetaculentas, como sempre, né? Muito bem, mas vou começar logo pelo meu lado esquerdo ou direito. Na verdade, a gente tá no Zoom, então não tem isso, mas vamos simbolizar aqui no nosso lado esquerdo ela. Atriz, locutora, apresentadora, produtora das horas vagas também, até roteirista essa pessoa é. Recebam com muito carinho ela, Débora Delta. Fala, Fabrício. Um oi para todo mundo, né? Todo mundo que está nos escutando e também está nos assistindo, porque estamos no YouTube agora, né? É sempre um prazer estar aqui, não só como artista, mas como cidadã também, para falar sobre esse assunto tão importante, né? Sobre cinema, sobre cultura em geral, ainda mais neste momento que estamos vivendo, não apenas de pandemia, mas com todo esse cenário político, né? Esse caos político, para melhor dizer, mas vamos que vamos falar sobre esse assunto e trocar muito aí nessa roda de hoje. É isso aí, muito bem. Vocês verem, né, pessoal? Não tô só eu no YouTube lá pra dar um susto em vocês. Tem a Débora, tem outras pessoas que eu vou apresentar aqui que inclusive vai gerar esse incentivo, né? Vamos lá, segundo membro da bancada, esta pessoa que é diretor, é professor,
é roteirista, é um cara... É um gênio, ao meu ver, né? Ele tem uma mente... O cara é desenhista, animador. Cara, vocês não têm noção. A mente dessa pessoa é de uma criatividade, de um poder. E é uma espiritualidade incrível. Uma pessoa que eu gosto de me relacionar, porque é um cara espetaculento. Sabe essas pessoas espetaculentas? Ele é um desses. Seja bem-vindo, meu querido Will Moore. Oi, amigo, como tá? Tudo bem? Tô muito feliz de ter sido convidado aqui pro programa. É um prazer imenso, participar desse evento aqui, dessa rodada aqui de bate-papo, que a gente aprende mais do que a gente fala, a gente ouve, a gente aprende a escutar, ouvir histórias. Adorei ser convidado, espero contribuir aqui pro nosso papo. É isso aí, meu querido, é isso aí. Mas não acabou por aí. Hoje nós temos uma terceira elementa na bancada, é isso mesmo. Este ser humano que é comediante, atriz, dubladora, tem um canal de podcast chamado Mas Eu Ri, então eu já recomendo, acessa lá, Mas Eu Ri. Estou falando dela, Camila Mas Ri. Seja bem-vinda, minha querida. Gente, tudo bem? Boa noite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigadão pelo convite, viu, Fá? Muito bem, valeu, Casinha, é isso aí, seja muito bem-vinda, minha querida. E agora, sem mais delongas, porque a nossa intro já está muito grande, eu tô aqui com uma pessoa, muita gente, ao assistir uma obra, passa um pouco desapercebido, não nota, tá lá, vai no fluxo da obra, e isso só comprova o quanto o trabalho dessa pessoa é bem feito, porque é aquele trabalho que é fundamental pro negócio acontecer, mas que as pessoas sequer percebem que isso foi feito, que isso foi produzido, que alguém precisou parar e trabalhar naquilo, né? Nós estamos falando de uma pessoa que atua como produtora de arte. Pois é, mas Fabrício, o que é produtor de arte? Eu não vou explicar, eu vou deixar ela explicar. Porque essa pessoa, ela já fez produção de arte para filmes, séries. Agora, inclusive, uma das séries que tá na Globo, Aruanas, essa pessoa faz parte do time de produção de arte, é a produtora de arte de Aruanas, na série Sintonia da Netflix. Galera, chega, vamos receber com muitos aplausos ela, Camila Galhardo! Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês, adorando esse convite, prazer para todo mundo. Meu nome é Camila Galhardo, trabalho com produção de arte, vamos falar um pouquinho sobre cinema hoje. Muito bem, vamos lá então. De cara, a primeira dúvida que eu sempre tenho com as pessoas que vêm aqui nos dar a entrevista, nos ceder este papo incrível, é o seguinte: qual que foi o teu primeiro contato com a arte e como, e por quê? Por que você foi pra essa área, cara? Que é uma área super desafiadora, ainda mais no Brasil, né, Brasil? Enfim, por que você foi? Como que foi? Me conta essa história desse seu primeiro contato com esse mundo. Tudo bem. Mas eu tinha até o sonho de ficar na sala de cinema, naquele buraquinho, passando o filme no projetor, sabe? Mas aí na hora escolhi rádio e TV, porque eu achei que pelo menos no Google você achava um endereço de onde entregar um currículo. Olha, cara, você aí vê, né? A galera que gosta de cinema às vezes tem dificuldade. Então, assim, não vou me informar porque eu não sei com o que eu vou trabalhar, né? Sim. Como é que você entra nesse mercado que realmente é mais fechado, né? Então fui lá, fiz minha faculdade e acabei dando muita sorte de conhecer uma pessoa ou outra. Acabei sendo indicada para fazer um estágio. Então o estágio que eu fiz, o primeiro em cinema, foi no Carandiru Outras Histórias, que foi a série baseada no longa-metragem. O que para mim já foi uma coisa assim, muito além, assim, muito surreal. Embora seja série e passou na televisão, que foi uma série da Globo, a equipe inteira era de cinema. E o primeiro episódio, ele foi dirigido pelo Hector Babenco. Então, assim, a coisa começou pra mim de um jeito que eu falei,
eu já nem achei que fosse fácil entrar ou que eu conseguisse entrar. E quando eu entrei, estagiária, novinha, eu tava de cara com o Babenco, sabe? Você mandou então currículo mesmo? Foi bem surreal, mandou currículo, banco de busca, como que você Não, conseguiu isso? Não foi boca a boca mesmo. Conversei com uma pessoa, com outra, que conhecia um, que conhecia outro, que de repente ficou sabendo que estavam precisando de uma estagiária e eu entrei. Nessa produção, eu fui estagiária de produção geral. Foi o primeiro trabalho que eu fiz e foi produção geral. É a parte que cuida mais da estrutura da coisa, né? Não me identifiquei, mas fiquei muito amiga do pessoal que fazia parte de arte, que então a gente tem o diretor de arte, né? Seus assistentes, o cenógrafo, que normalmente é o arquiteto, a gente tem a produtora de objeto, que eu diria, para resumir, que é a pessoa que cuida da decoração, né? E a gente tem o produtor de arte, que é o que eu faço, que foi o que eu sempre me apaixonei. Então tem um produtor de objeto, então. Cuida. Cara, que é separado isso, então, né? Sim. O produtor de objeto é uma coisa... É separado. Tá. O produtor de arte é outra. E isso se mistura um pouco, porque graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer cinema, televisão e teatro. Isso fica um pouco confuso quando você fala em televisão, tá? Na televisão, a pessoa que é registrada, vamos dizer assim, como produtor de arte, ele cuida do que eu chamo em cinema de objetos, que é a parte de decoração. Então, assim, para deixar mais claro para as pessoas, se você vai construir um cenário, uma casa do zero, a pessoa que vai cuidar da construção literal da casa inteira, telhado, janela, porta, subir uma casa do zero, sou eu. A produtora de objeto entra depois que eu entrego e faz a decoração. Então ela vai entrar com a televisão, com o sofá, com a luminária, com tudo que tiver de decoração numa casa. Então, assim, costumo dizer que a minha profissão, ela tem a ver com o sonho do diretor de arte. Tudo que não é possível encontrar pronto, porque tudo que você encontra pronto vai para a produtora de objeto. Tudo que necessita de mão de obra vem para a produção de arte. Vou tirar do zero, então, quando né? eu entro... Quando você tirar do zero, aí vai... Tá. Vem para mim. Então, o que acontece? O diretor de arte tem uma folha em branco, ele faz um desenho, pode ser de uma cadeira que não acha pronta, pode ser de um lustre, ou pode ser de uma casa inteira. O que ele fizer um desenho, o que tiver que construir, vem para as mãos do produtor de arte. É minha função chamar a mão de obra e fazer aquilo acontecer e cuidar do orçamento disso. Uau! É basicamente o que eu faço. Mas hoje, desculpa, pode perguntar. Não, eu só vou fazer uma pergunta. E a concepção mesmo dos objetos, de tudo que vai, é do diretor, né? Então você fica mesmo com mão na massa. Sim, então a diretor concepção... de arte, eu quero falar. A concepção da arte inteira do filme é do diretor de arte. E quando a gente fala arte inteira, eu costumo dizer que tudo que você vê na tela passou pela mão dele. Tudo. Se for uma locação, mesmo que você não precise construir, foi ele que escolheu a casa. Se tiver que construir, foi ele o cenógrafo que desenhou. A maquiagem, combinando com a cor do cenário e com a roupa, é do diretor de arte. Então, normalmente, o que você vê na tela passou pela mão do diretor de arte. Que precisa estar alinhado com o diretor do filme. O diretor do filme, ele sempre dá um ok. Sim, é uma construção conjunta, né? Eu digo que o cinema, ele é uma maquininha que se uma perninha quebrar, não gira a travinha. Então, assim, a verdade, quando a gente entra no filme, o diretor, que normalmente sempre está envolvido com o roteiro, ele fechou o olho e tem uma coisa na cabeça dele, né? E aí o diretor de arte, ele tem que construir essa costura da roupa, da personalidade, da casa, do personagem que aquele diretor sonhou, entendeu? Então a gente vai chegar num senso comum com ele. Mas sim, a voz final é da direção. Antes de passar para os demais, só uma pergunta que, se não puder falar, tudo bem. Mas eu sempre tive uma curiosidade, cara. Você precisa levantar uma casa do zero. Eu sei que isso vai variar muito, mas qual que é a média de valor, de custo disso? Você vai produzir uma casa do zero, assim, plá! Eu sei que varia, putz, depende, é uma casa mais de rico, de humilde. Mas em média, quanto fica essa brincadeira?
Olha, economicamente, assim, como já faz muito tempo que eu trabalho no cinema, a parte econômica mudou muito, né? Quando eu comecei no cinema, vamos dizer, o primeiro filme que eu fiz na vida foi O Menino da Porteira, já faz muitos anos, o cinema estava com um incentivo rodando, girando. A gente tinha, em média, para produção de arte, vamos dizer assim, 600, 700 mil reais. Só para produção de arte. Só para a parte que eu faço, E aí, com o governo rodando, as coisas misturando, o dinheiro foi diminuindo bastante, assim. Então, a gente tem que fazer uma dança com apoios, empresas que queiram ajudar, a coisa ficou bem mais difícil. Mas vamos dizer, falando sobre uma casa hoje, né? Porque também é diferente de antigamente, os valores, pelo menos dos materiais como piso, azulejos, porque a casca da casa é cenografia, é de madeira, é de mentira, mas os acabamentos são de verdade, né? Um box é um box. Então, vamos dizer que hoje, se eu tivesse que levantar uma casa hoje, estaria em torno de 60 mil reais. Uma casa completa, com quarto, cozinha, banheiro, sala, talvez varanda, entendeu? Você pensa essa galera que fala que é fácil, é artista da mamata, né? É uma loucura. Só pra situar o nosso ouvinte e telespectador, esse filme, O Menino da Porteira, cara, me corrige, ele foi feito em 2009, ou seja, eu tenho um antes. Aí, aqui, pra quem não tá assistindo, ela acabou de mostrar a capa do filme, tá lá um DVDzinho maravilhoso. E é importante, eu faço sempre esse parênteses de que a gente mudou a realidade de produção no Brasil, foi, se não me engano, a partir de 2006, 2007, quando entrou a política de fundo setorial, o fundo setorial que é abastecido a partir de um pequeno percentual de cada linha telefônica. Então, acho que é 0,7%, 0,07% de cada linha telefônica no Brasil é retirado, vai para um fundo, ou seja, não é dinheiro público. Não é nem dinheiro público. Então, não tem esse papel, porque é dinheiro público para fazer filme. Não é verdade. O fundo setorial é outra coisa. Na verdade... e a quantidade de dinheiro e trabalho que o cinema gira é surreal, assim, surreal mesmo. Eu até tô acostumada muito falando sobre O Menino da Porteira, ele foi feito em Brotas, ele não foi feito em São Paulo. Então, assim, a quantidade de trabalho, de mão de obra e de compras que a gente gera quando a gente chega numa cidade é muito bacana. Muito bacana mesmo. É isso, é um imposto que vem e volta, então, assim... gira emprego, gira dinheiro para as empresas e o imposto volta de novo e a coisa volta pra gente, vai para eles e volta pra gente. É muito legal essa maquininha. Só um parênteses ainda em cima disso. Eu prometo que eu não vou falar tanto assim no resto do podcast, tá, gente? Pelo amor de Deus, senão ninguém vai conseguir falar. A cada real que vem desse fundo, que é colocado na produção, retorna para o governo, ou seja, não sai dinheiro do governo, sai dinheiro do fundo, entra na produção, em função da cadeia de impostos, isso vai para o governo, a cada real volta 1,70, segundo um estudo da FGV. E só um ponto ainda para quem insiste em falar sobre porque o cinema, ou que governos que investem em cinema... a gente, se não me engano, em 2006, 2007, o Brasil produzia cerca de 15 filmes por ano. Em função dessas políticas de fomento, a lei da TV paga e outras, a gente passou a produzir hoje, se não me engano, a última medição em 2018, ou acho que foi 19, acho que não sei, ainda não temos, parece. A gente chegou em 160, 170 filmes. Pulou de 15 para 170. Então, se você é artista, não tem como você... apoiar uma política de destruição do nosso trabalho, né? Bom, falei muito, me desculpem, mas ri. Eu posso falar um detalhe sobre isso também, assim, que nos meus, sei lá, quase 10 anos de profissão, o que eu vi de conseguir modificar a vida de algumas pessoas é muito louco, assim. Existem várias escalas, né, da função dentro do cinema. Desde o ajudante ao diretor de fotografia ou ao diretor do filme. O que eu vi de gente começar como ajudante e morava em ocupação e hoje em dia comprou seu apartamentinho, assim, é uma coisa impressionante, assim, de criar uma profissão mesmo e dar uma vida para algumas pessoas. É muito bacana. Sensacional, né? Sensacional.
Enfim, você vê que é um trabalho e exerce uma função social, né? Mas, Ri, você, minha querida, manda ver. Eu queria saber, mais ou menos nessa questão da verba, com esses tanto de protocolos de saúde que estão sendo criados e tal, se isso acaba encarecendo, né, a produção, e como é que o mercado está reagindo sobre isso? Se a verba enxugou muito, porque encarecendo a verba, fatalmente, né, você vai ter que se virar com outras coisas. Essa parte tá bem complicada. Falando sobre valores, sim, encareceu bastante. Mas eu acho que nesse momento, a gente tá vivendo um momento que nem é só isso que importa, sabe? A gente tá redescobrindo como fazer. Essa é a verdade. Assim, além dos valores, a gente tá redescobrindo como fazer, como se proteger, como tornar possível a volta, entendeu? Então, assim, o primeiro mercado que começou a já se movimentar e a voltar é o da publicidade, que fica um pouco mais fácil, porque as publicidades você faz em 1 semana e meia no máximo. Então, fica mais fácil, né, das pessoas retornarem. E, graças a Deus também, no meio da pandemia, todas as associações ligadas ao sindicato se movimentaram, foi criado um manual de protocolo que foi enviado para a prefeitura, que foi aprovado. E aí, com esse manual, agora, com as publicidades, a gente está começando a ver as experiências de cada um. Então, nos grupos das associações, as pessoas dão relatos. Olha, fui trabalhar pela primeira vez, fiz o teste antes de trabalhar 3 dias antes, no comercial X. No comercial Y, resolveram fazer o teste de farmácia. Então, foi o teste que foi feito 1 hora antes do set, já lá perto. E aí, pessoas falando, esse foi mais bacana, aquele foi diferente. Então, assim, tem muita coisa para se discutir aí nesse retorno, né? Cenas com beijo que vão ter que ser cortadas, assim. Eu no momento atual, eu estou fazendo Sintonia, 2ª temporada da Netflix. E essa volta foi realmente para discutir cenas problemáticas, que um dos personagens, ele é funkeiro, então nós temos um show grande na série, que então a gente discute como fazer, e na teoria, a princípio, as ideias é comprar umas imagens de show, eu montar como produção de artes, como tem que construir, fica comigo, montar o palco, montar a iluminação, fazer o show mais sem público, e depois tentar enxertar o público. Então, assim, é isso, já respondendo sobre financeiramente. Se fosse no Sintonia antes Covid, esse show seria um show de verdade, né? Porque o dono do projeto é o Condzilla, que vive fazendo shows. Sim. E seria um show de verdade e acabou. Gastaríamos da produção de arte quase nada. Covid vem com eu ter que montar um palco e um show de verdade, sem público. Olha, então muda já o trabalho veja do a produtor diferença de uma coisa, né, para outra. Né? Muda o trabalho do produtor executivo, que vai precisar realocar verba, entende? E essa pergunta que a Camila fez, aliás, pegando um gancho, quais são os protocolos que hoje são definidos? Vocês já voltaram? Como que tá isso, Cá? Vocês voltaram? Você já tem é claro na mente quais são os protocolos? A gente fez um protocolo geral que foi entregue para a prefeitura. Depois, cada associação fez o seu manual de instrução. Então, figurino tem seu manual de instrução, maquiagem tem seu manual de instrução, produção de arte tem seu manual de instrução, direção de arte tem seu manual de instrução, cada um para agir de uma forma. A primeira regra, óbvio, é tentar fazer com que as pessoas saiam o menos possível de casa. Então, o que antes a gente ia fazer, por exemplo, um princípio de um trabalho era a visita à locação, para que a gente pudesse escolher as locações, hoje em dia está limitado a escolher por fotos e ponto final. É difícil uma produção deixar você ir ao local. Só vai quando existe uma extrema necessidade. Não, por exemplo, eu vou ter que fazer uma casa idêntica a uma casa real, porque ela apareceu na primeira temporada e vai estar na segunda. Não tem como eu reproduzir uma casa, reproduzir idêntica, sem visitar essa casa. Então, aí você obriga a produtora a fazer o teste em mim, fazer o teste no motorista,
Se precisar ir, vamos dizer, não só eu, mas a cenógrafa, o diretor de arte, um produtor, a quantidade de pessoas for maior que 5, tem que ir escalonado, vai primeiro 2, sai, vai 2, então assim, tá bem rigoroso a coisa, sabe? Os cenários todos têm que ser higienizados por empresa especializada de higienização, que vai lá e evapora o cenário. Então agora eu também tenho que começar a pensar se a minha tinta, ela interfere nesse líquido que vão jogar, se os tecidos das cortinas interferem no líquido que vai jogar. Então assim, é realmente uma nova vida. É uma nova vida. Eu fico pensando que nem Aruanas, que você fez também, né, parte da produção de arte, e acho que foi em Manaus, não foi? Em Manaus? Foi como Manaus. Reproduzir? Imagina se for seguir gravando, como? Porque não é pra viajar, não dá, não tem, ou dá, né, fazer esse deslocamento de todo mundo, e plá, como é que vai gravar? Principalmente Manaus agora, né? É isso, eu acho que as grandes produções, tanto as produtoras, que são as que compram o projeto, vamos dizer, e fazem, como as donas dos projetos, né? Porque é isso, tipo, Sintonia é da Netflix, mas em São Paulo quem faz é a produtora que chama Gulani Filmes, que fez Bicho de 7 Cabeças e vários filmes famosos. Então, assim, a Gulani versus a Netflix, eles vão ter que realmente escolher a dedo os projetos que voltam e os que não voltam. Manaus, realmente, não é só por ser Manaus, eu acho, mas é porque a gente fez um projeto que tinha a ver com garimpo, então foi um projeto bem diferenciado, assim. Para vocês terem uma ideia, que é um dos grandes orgulhos, é isso. Eu fui para Manaus, a gente encontrou um terreno normal e eu tive que transformar aquele terreno num garimpo. Então, assim, foi uma das únicas vezes em que eu tinha tratores, sabe? E bombas d'água gigantes trabalhando para mim. Eu demorei 2 semanas para fazer o garimpo, assim, em Manaus. E assim, aí entra a direção de arte versus a produção, porque querendo ou não, eu acabo tendo uma cabeça um pouco mais prática, né? Então, assim, óbvio que um garimpo na vida real, os buracos, eles vão sendo feitos pela força do jato de água. E, obviamente, quando eu pego a mão de um trator e te arranca um pedaço da terra, não fica igual. Então, assim, a gente iniciou o processo dos buracos com tratores e depois eu tinha 15 pessoas que nós chamávamos de ajudantes de Manaus, eram da cidade, eram locais, fazendo o resto à mão, num sol desgraçado, assim, nossa senhora, eu nunca passei tanto calor na minha vida. A gente tinha baldes para jogar na água, assim, porque eram descampados, sem árvore, não tinha uma sombra. Então, assim, tem projetos realmente que te trazem desafios que você nunca imaginou, né? Eu nunca achei que eu fosse fazer um garimpo. Então, assim, o estudo das bombas que puxam água, o estudo das mangueiras, o estudo de como faz o lugar onde a água cai e no final peneira para sair o ouro. Então, assim, foi um projeto realmente muito marcante. E era realmente o tipo de coisa que não dá para fazer no Covid. Mas não dá mesmo, assim, é muito complexo. É isso, eu tô falando de 15 pessoas só modificando a terra para mim, para aquilo ficar adequado, sabe? Fora o cara do trator, fora os caras que estavam montando as barracas, sabe? Então tem alguns projetos que não seriam possíveis voltar se eles ainda não tivessem feitos. Incluindo nisso, o próprio Aruanas estava sendo filmado já na metade da 2ª temporada. Eu não ia fazer a 2ª temporada porque eu resolvi fazer o Sintonia, como eu já tinha feito a primeira, e eles pararam e não tem previsão de volta. Então, e olha que era um projeto bem mais simples, a 2ª temporada já não ia mais para tão longe, era interior de São Paulo, e mesmo assim deram uma cortada. Então, realmente, de todos os projetos que estavam rolando, e eu posso dizer que em março de 2020 o mercado estava bem aquecido, o que não depende do governo. Isso tem a ver agora com empresas privadas. Então, nós tínhamos a Amazon com
2 projetos em São Paulo, nós tínhamos Netflix com 5 projetos em São Paulo, nós tínhamos Globoplay com mais 3 projetos em São Paulo, então esse mercado estava bem aquecido. E a decisão do que vai voltar e o que não vai está bem complexa. E muitas coisas, a previsão já é só ano que vem. Sim, sim. Então, acho corajoso o Sintonia ter voltado e a gente está estudando minuciosamente como resolver cada questão. Bacana. Só para comentar, né, já que eu falei da parte financeira, o fato do mercado estar aquecido, né, em função dessas empresas privadas, a Globoplay, o que ela anunciou de investimento nesse ano, acho que foi 1 bilhão. Né, 1 bilhão Globoplay, Netflix, se não me engano, 300 ou 500 mil, a Amazon também, a Apple, até a Apple TV que está entrando no mercado tá anunciando isso, o que não tira a responsabilidade do governo fazer investimento, porque o dinheiro do governo ele precisa estar em obras que não necessariamente têm resultado financeiro de bilheteria ou de público, que vai atender demandas segmentadas, né? Pra gente fazer uma comparação, olha, quando eu comecei a minha profissão, sei lá, quase 10 anos atrás, eu fiz o Carandiru, era da Globo, mas aí veio O Menino da Porteira, era longa-metragem, Capitães da Areia era longa-metragem, Quincas Berro d'Água era longa-metragem, Vips, longa-metragem, Confia em Mim, longa-metragem, Tudo que Aprendemos Juntos, longa-metragem, Os Amigos, longa-metragem, Jonas, longa-metragem, Mundo Cão, longa-metragem, Reza a Lenda, longa-metragem. Aí, de repente, entrou o novo governo. A minha vida foi 3% da Netflix, temporada 1 e 2. Paraíso Perdido foi um longa. Assédio, Globoplay. Aruanas, Globoplay. Modo Avião, Netflix. A Sogra Perfeita, Netflix. 7 Escravos, Netflix. Sintonia, Netflix. Olha a mudança na minha vida, assim. Eu entrei para o cinema e o cinema estava indo muito bem. Não era só eu que estava fazendo cinema, estávamos todos fazendo cinema. De repente foi cortado pela raiz e todas as pessoas que eu conheço que trabalham com isso sobrevivem hoje de Amazon, Netflix, Globoplay, Apple e por aí vai. Assim, virou o mundo privado. Mesmo que seja longa, tipo Modo Avião, que foi um longa com a Larissa Manoela para a Netflix, é da Netflix. Então, sim. O cinema virou privado também. Sim, sim. Bom, Will, o senhor manda ver a sua pergunta, meu querido. Eu gostaria de saber, voltando um pouquinho, assim, na época antes do Covid, né, da nossa pandemia, saber um pouco do seu processo de produção. Quanto tempo antes, dependendo do projeto, né, do formato que você entra, quanto tempo antes você entra para trabalhar? Vamos dizer, antes do pessoal filmar, quanto tempo você tem de trabalho aí? Como é o seu processo? Então, a produção de arte é uma das primeiras que entra. A primeira, assim, dessas que vão sendo chamadas, né, porque o roteirista já estava, o diretor já estava. E aí, quando essa galera do financeiro chega no dinheiro que é necessário, consegue os apoios, os patrocínios e chega na grana, das primeiras que vão sendo chamadas vem primeiro produção geral, e a produção geral tem que vir antes, porque só para que eu possa entrar eu já tenho que ter uma mesa, uma internet, um telefone. Então eles vêm e produzem essa parte de estrutura. Depois já entra a direção de arte, logo em seguida a produção de arte. E é o que eu estava falando, sobre dinheiro, assim, de 10 anos para trás, para cá. Antigamente, os primeiros filmes que eu fiz, como O Menino da Porteira, o Quincas, eles tinham 5 meses que eu participava, tá? Então, vamos dizer, 2 meses e meio para pré, que seria os desenhos, a construção, orçamentos, e 2 meses e meio para filmar. Atualmente, quando o dinheiro foi diminuindo, já de 5 já virou 4. Tem projetos menores que eles tentam espremer a laranja e fazer em 3, mas o normal é 4, onde a gente fica 2 meses em pré e 2 meses filmando. Tá? E quando eu digo filmando, não quer dizer que eu parei, né? A gente decide os que eu vou entregar antes de começar a filmar, e aí a filmagem vem correndo atrás de mim. Eu continuo construindo e desconstruindo, construindo e desconstruindo ao longo do projeto. Né? O último eu desmonto no último dia de filmagem. E você sente que o fato de você estar... você não, né? Do mercado agora, ele tá praticamente entregue às mãos
de empresas privadas, você sente, e pode ser que não, você sente que deu uma apertada no orçamento, aquela coisa que antes você tinha mais tranquilidade para trabalhar, ó, em vez de gastar 60 na casa, vamos investir 80 e vamos fazer uns detalhes que com a luz o negócio vai ficar sensacional. Ah, não, agora não faça com 60, faça com 30. E tá rolando isso já? Ainda não? Como que você tá vendo essa questão? Olha, eu acho que assim, como eu acabei pegando bem o início disso tudo, tipo, 3% foi a primeira série brasileira da Netflix, né? Eu acho que as empresas internacionais, elas queriam sentir, sabe? Então, para vocês terem uma ideia, eu fiz o 3% primeira temporada e a segunda temporada. Eu tive o dobro de dinheiro na segunda do que eu tive na primeira. Porque foi sucesso, né? Estourou, parece que foi lá fora literalmente até, né? Dobrou. Então eu acho que a Netflix, ela ainda faz um pouco isso com tudo, sabe? Deixa eu sentir, deixa eu ver, calma, o projeto parece bacana, vamos ver um resultado, e aí ela vai, sabe? Então, e eu também acho que as próprias empresas brasileiras, porque é isso que eu falei, atrás de uma empresa internacional sempre tem uma produtora, né? Brasileira. Então, eu acho que as empresas também quiseram sentir como eles iam ser, sabe? Do tipo, também não vou pedir um valor absurdo, porque senão foge, calma, vamos com calma. Houve um processo de entendimento, sabe? Entre até onde a gente podia ir ou até onde eles iriam. E a coisa hoje em dia tá bem diferenciada. Eles sabem muito bem onde eles querem apostar, onde eles não querem apostar. Já conhecem mais o mercado, melhor, né? Exatamente. E eles pedem, que é uma coisa novidade pra mim, assim. Na minha profissão, desde que eu entrei, era muito louco, porque acabou virando um boca a boca, né? Eu fiz um, e nesse um falaram pro outro, falaram pro outro, falaram pro outro, e foi rodando. Então, assim, quando você entra na profissão, você termina um projeto, de repente você fica 2 meses sem emprego, aí vem mais um, aí de repente quando seu nome começa a rodar, você já começa a ficar sem buracos, entendeu? E já começa a cobrar um pouco mais. Você fala assim, eu só vou agora se me pagarem a X. gente tenta fazer, na verdade, na questão de salário, a galera tá bem sindicalizada, assim. Legal. Existe uma planilha que não pode ir muito nem para baixo, nem para cima, porque... Tabelinhas, né? Boa. Para que ninguém, ou, né, que vire uma coisa de barganha, você aceita tanto a menos, então não chamo você. Então, só que a Netflix, ela entrou com uma coisa que é curiosa, né? Ela pede currículo, ela vê o IMDb da pessoa. Era uma coisa que eu nunca tive. Então, assim, tive que olhar pro IMDb. O que é o IMDb? Começar... O que é o IMDb? O IMDb é um aplicativo, né? É um registro onde você tem filmes do mundo, não só do Brasil. E para que eu possa colocar lá que eu fiz um filme, eu tenho que mandar um cadastro para eles, avisando que eu fiz o filme, eles vão confirmar. E aí, quando uma pessoa entra no IMDb e digita o meu nome, aparece todos os meus projetos. Mas eu preciso passar por uma investigação, não é só entrar lá e colocar. Eu faço uma Wikipedia da vida, né? Eu faço uma solicitação pro IMDb e eles confirmam se eu fiz. É louco. Sim, mas eu acho bacana. E, cara, eu acho tão importante, e isso é tão difícil em algumas áreas, né? Eu também trabalho com locução, tenho formação em locução. Cara, é um mercado que tá perdidaço como cobrar assim, é uma loucura. E realmente, os caras vão ver que é mais barato. Isso não pode. A gente tem que trabalhar com tabelas, pessoal. Vamos respeitar as tabelas. Né? Exato. Sullivan Sena, manda ver. Vamos lá. Não tem como eu não te fazer essa pergunta, tá? Porque claro que a gente está num período, o Fabrício até falou isso antes da gente iniciar o podcast, né? A gente está vivendo um momento meio medieval, assim, a gente achava que agora, 2020, a gente ia ter naves espaciais, a gente ia se teletransportar. Infelizmente, essa não é a realidade, a gente ainda presencia muitos casos de, enfim, né, preconceito, homofobia, essas coisas todas, e machismo. E aí, falando de machismo, né, falando de sexismo, eu queria saber se você, como mulher, no seu setor, como produtora artística, e que exige... Cara, só de você falar, cara, juro, eu já fiquei sentindo um cansaço, assim, tipo, meu Deus, quanta coisa, ela constrói uma casa, como que é tudo isso? Se em algum momento alguém virou pra você e te desdenhou,
por você ser mulher, ou se você sentiu em algum momento isso, não que a pessoa tenha verbalizado, mas se você sentiu em algum momento esse olhar, esse sexismo, né? Se isso já aconteceu com você ou não. Se foi leve, se você não passou por isso. Então, por eu fazer produção de arte, na produção de arte tem mais homens do que mulheres, né, nessa parte de construção, mas ok. Eu acabo, às vezes, não tendo uma comunicação exacerbada com o set de filmagem, entendeu? E o set de filmagem é o lugar onde esse tipo de coisa acontece com mais frequência. Agora, eu posso dizer que um ponto super positivo da entrada dessas empresas internacionais no Brasil é que eles trouxeram suas políticas. Então, legal. Por exemplo, qualquer projeto que eu faço da Netflix, qualquer um, eu posso já ter feito 10. Eu até falo brincando para eles, mas eu preciso fazer isso de novo, meu Deus. Toda vez que eu entro num projeto da Netflix, eu recebo um curso anti-roubo, falcatruas com dinheiro. Compliance, tipo um compliance. É muito, muito engraçado, assim. Que curioso, você recebe por e-mail, você tem uma senha, você se cadastra, começa a aparecer uma palestra e começam perguntas do tipo: se o seu cliente resolver, então, te doar um cenário inteiro, você levaria ele para jantar no restaurante mais chique, você pagaria a conta? São coisas assim. Então, e a resposta é não. A resposta é não pagaria, né? Claro! Eu errei uma vez uma pergunta e aí o programinha fala para você: existe uma melhor resposta para isso. Ai, que sensacional, gente! Que sensacional! Em relação ao assédio, tá? A Netflix e as outras empresas trouxeram um canal de denúncia. Então, agora, em todos os filmes também dessas empresas, existem palestras anti-assédio, que todos são obrigados a participar. Então, vem alguém da Netflix Brasil, eles reúnem as pessoas, existe uma palestra anti-assédio, e nessa palestra é divulgado um canal de telefone, onde você pode fazer uma denúncia anônima. Uau. E a Netflix leva muito a sério, ao ponto de uma pessoa que teve várias denúncias nunca mais trabalhar na Netflix. Você já viu isso acontecer? Depois que essas empresas internacionais, eu já vi isso acontecer, isso já aconteceu. Teve diretores de arte até que não trabalham mais para a Netflix. Então, assim, depois que isso começou a acontecer, o Sindicine, nosso sindicato, entrou nessa e também tem o seu canal de denúncia. Então, assim, é uma coisa complicada, assim. Eu, graças a Deus, porque faço parte do setor de arte, que é sempre um setor um pouco mais amor, um pouco mais aquecidinho, gostoso, não fica no set, que tem toda essa coisa da maquinária, tem muito mais... O setor de arte tem muito mais mulher, né? Tipo, produtoras de objeto, quase todas são mulheres, entendeu? Então... essa coisa foi diminuindo, mas, por exemplo, eu tenho no assédio que eu fiz da Globoplay, que aí já era uma empresa brasileira e não internacional, a gente ainda não tinha essas coisas de acesso para denúncia e tal. A gente tem um fato que aconteceu na série que foi divulgado na época, na mídia, foi tudo muito chato. Assim, uma pessoa acabou tirando uma foto da Paola Oliveira no set. E essa foto vazou. Era aquela foto na praia? Acho que eu vi essa foto. Não sei se é essa. Ela tava fazendo uma cena num quarto. Então, assim, todas as vezes, isso já é uma questão, todas as vezes que a gente faz cenas de sexo ou que os atores precisam estar com menos roupa, a quantidade de pessoas no set é muito reduzida. Então, deviam ter 10 pessoas ali só. Se não fosse 8, sabe? E ela tirava a roupa e o outro ator entrava atrás na tela para esconder. Nisso tiraram a foto, uma dessas poucas 8 pessoas tirou essa foto vazou. Vocês descobriram quem foi? Não precisa falar, óbvio, só fala se descobriu. Baixou a polícia, descobriu.
Boa. Baixou a polícia. Ai, que bom, Houve uma investigação exatamente de em que posição estava cada dessas 8 pessoas estavam dentro do local na hora para ver da foto quem seria, sabe? Então, se essas pessoas estavam nessa posição, essa foto desse jeito, essa pessoa estava desse lado, houve uma investigação, a pessoa foi processada. Mas você vê a que ponto, né, falando sobre assédio, a que ponto a gente chega. Isso foi parar na mídia, a Globo baixou no jornal, pediu desculpas, porque a série era deles, então... Mas ó, isso é um caso grave, né? É a grave. gente tem vários pequenos casos, mas isso é um caso gravíssimo. Então, falando sobre o tema, né? Sim. Mas, total. Su, não sei se a Su quiser completar alguma coisa, mas na sequência já pode passar para Masri a pergunta. Não, eu vou falar só mais um detalhe. Por favor. Diga. É só para fazer a comparação. Estávamos fazendo um projeto sobre o Abdelmaci, abusador de mulheres, com o nome assédio. E isso aconteceu. É realmente o fim surreal. da picada, né? É surreal. É surreal. Gente, eu não sei o que fala. Assim, eu não aguento. Eu vou levar isso pra minha terapia, não vou fazer terapia aqui, prometo. Mas é um absurdo num nível. Você está trabalhando. A pessoa está trabalhando. Eu não vou nem entrar no mérito da série, se chama assédio. Assim, é uma piada pronta que não é piada, é uma tragédia pronta. Olha, é inacreditável. Não, mas é que... Você que é ator, a Ká que é atriz, o William também que é diretor, enfim, e a Ká, né, que tá aqui também como produtora, né, a gente já viu, eu já passei por vários tipos de assédio também como atriz, né. Muito. Dentro do set, dentro de teatro, fora e tal, e aí você fala, caraca, e você vê vários, a questão do assédio, não só o sexual, como outros assédios, eles são minuciosos, né, estão nos detalhes, assim, por isso que eu fiz essa pergunta, porque tá nos detalhes, você vê questões de piada e tal. E a minha curiosidade é assim, tipo, isso continua muito forte, né? E aí você me trouxe isso, que legal que tá vindo, então, essas empresas, Netflix, Amazon, que trazem isso, né? Tá sim. Teve um outro projeto que as mulheres se uniram e escreveram uma carta inteira sobre frases que elas escutavam no dia a dia. Nossa, como você tá linda hoje. Nossa, e essa sua bermudinha? E nossa, e não sei o quê. Essa carta circulou no cinema nacional inteiro, assim. Foi uma coisa impressionante. Então, sim, a movimentação está grande em relação a esse assunto, sabe? Não só as grandes empresas, como as próprias mulheres se unindo. Tipo, nesse filme, elas ficaram ofendidas, fizeram essa carta rodou no WhatsApp para todos os outros filmes, sem denunciar, sem nome, sem nada. Só mulheres dizendo, escutei isso. Você ia lendo as frases, assim. Tem uma movimentação muito legal. Só um parênteses, e a Ká Masri aqui, ela pode também falar disso, enfim, Ká, mas só, já direciona a sua pergunta. Na dublagem, tá acontecendo um movimento no mesmo sentido, né? A gente criou um comitê na dublagem para ajudar os dubladores que vão ficar sem trabalho, né? Estão ficando sem trabalho em função da pandemia, porque não dá para ir presencial, tem uma série de questões. E aí esse comitê passou a atuar de outras formas, fazendo palestras, de diversas naturezas, e uma delas, encabeçado pela Flora Paulita, se não me engano. Sim. Né? De um formulário anônimo para mulher, para elas denunciarem, não necessariamente nomes serão expostos, mas para falarem o que está acontecendo nisso, porque tem muita gente que fala, que chega no estúdio, o diretor assedia, ou o técnico, e tá no estúdio de dublagem fica a atriz, o diretor e o técnico. Então ela fica numa situação refém, extremamente delicada, né? Não, e casos de pedofilia também, que aconteceram que a gente não sabe. Isso eu não tava nem sabendo. Bom. Criança, sim, porque é isso, você sexualiza o corpo feminino desde da infância, né? Então isso vai se perpetuando ao longo do tempo e vai ganhando essa gravidade. Uma criança, já tá namorandinho, senta no colo do tio, essas coisas também. Então a gente está falando sobre isso em todos os setores, desde das crianças, que aí as mães são obrigadas a acompanhar, então as mães têm que ficar sabendo sobre isso, as mães que sofrem assédio nas recepções também, e as dubladoras que sofrem. E a gente normaliza tanto as coisas, né?
A gente acha que alguns comentários, é só uma brincadeira. A maioria das mulheres nem sabe que está sofrendo assédio. Nem percebe, né? Nem percebe, porque já tá tão o machismo já é tão estrutural que a gente nem saca, entendeu? E coisas que eu ia perguntar pra cá é que, por exemplo, às vezes você não sofreu um assédio, né, diretamente, até pela essa posição, pela arte ser mais do amor e tal, mas já desmoralizaram você ou diminuíram a qualidade do seu trabalho por você ser mulher? Você já sentiu isso? Porque isso acontece bastante também. Olha, eu não senti isso no meu trabalho, mas eu conheço pessoas que já sentiram. Mas eu posso falar que quando eu comecei na profissão, que fazem muitos anos, graças a Deus, eu acho que isso já mudou bastante. Eu fiquei muito em dúvida daquele primeiro projeto que eu fiz, que eu conheci o pessoal da arte, se eu queria fazer fotografia ou se eu queria fazer arte, né? E até os primeiros projetos que eu fiz foi em objeto, não foi em produção de arte. Depois comecei com muita assistência, só depois fui produzir sozinha. Mas eu tinha essa dúvida. E sempre, há quase 10 anos atrás, quando eu, mulher, falava com o pessoal da fotografia que talvez, que eu estava em dúvida ainda, só tinha feito um estágio, que talvez eu quisesse ir para fotografia, eles diziam na lata: mulher não faz fotografia. O primeiro estágio começa carregando peso, vocês não dão conta. Era isso que eu escutava. Então. Assim, graças a Deus mudou. Hoje em dia nós temos grandes mulheres na fotografia. Hoje em dia em todos os meus projetos tem pelo menos uma mulher na fotografia. Mas há 10 anos atrás você escutava isso na lata, assim. A primeira função da fotografia é descarregar o carro, é muito pesado e vocês não dão conta. Então pesado, né? Pesado, ouvir uns negócios assim, enfim. É o que a Camila falou, desde criança, cara. O machismo, inclusive, ele tá em todo lugar. Assim, bom, enfim. Eu vou fazer um recorte desse podcast e vou postar no meu outro, que chama Voz Progressista, viu? Porque é maravilhoso. Isso aqui tem que ser julgado. E lá a gente também tá com uma audiência legal. Will, você, senhor grande Will Moore, sua perguntinha. Eu gostaria de saber uma coisa que você falou aí no começo, eu estava confuso, eu não sabia exatamente que área você ia. Você acha que existem saberes, assim, talentos ou saberes que levam uma pessoa para a produção de arte? O que você diz, assim? Que saberes fariam a pessoa entrar na produção de arte? A pessoa precisa conhecer objeto, precisa saber construir coisa, costurar, tecido, não sei. Que conhecimento é necessário? Olha, eu acho que a produção de arte é realmente uma coisa bem complicada. Na verdade, eu me apaixonei por o setor de arte em si, né? A criação, era isso. Porque eu entrei no cinema, eu fiz estágio em produção geral. A produção geral, ela cuida muito de estrutura. E aí eu senti que não era a minha praia, sabe? Eles cuidam mesmo da assistência que você precisa para fazer o seu trabalho. Então, são eles que, por exemplo, negociam com o meu motorista, sabe? E eu queria mexer com arte, eu queria poder criar de alguma forma. Então, me apaixonei completamente pelo setor de arte, né? Agora, o conhecimento em produção de arte é muito complexo, porque eu sou obrigada a lidar em cada projeto que eu faço, e isso é uma coisa muito surreal para mim, com coisas que eu nunca fiz antes. Que é isso que eu falei do Aruanas. Eu nem sabia o que era um garimpo direito. E aí, de repente, eu tô lá construindo entendeu? Então, eu vou dar um outro exemplo. Eu fiz um filme que chama Vazante, que é da Daniela Thomas. Ele foi feito em preto e branco, em Minas. Então, também já fiz muito filme fora, o que complica bastante, porque em São Paulo tá tudo ali na sua mão, eu já conheço, já tá fácil, você já tem a sua agenda e vai, né? Mas eu fiz muito filme fora, fiz 2 em Salvador, fiz um em Pernambuco, fiz esse em Minas. E esse filme em específico, O Vazante, ele se passa em 1809. Então exigiu que a gente contratasse uma historiadora, né? Muitos assuntos que a gente não conhecia. E a minha estratégia, quando eu comecei esse filme, foi deixar a minha assistente em São Paulo, para que ela pesquisasse as coisas, que eu fiz uma lista para ela correr atrás de como seria facilitar. Assim como eu pesquisaria em Minas, a gente estava numa cidade que chama Cerro, é a 6 horas de BH. Você pega a estrada real, né, que eles faziam para
distribuir o ouro. E eu fui tentar entender como seria fazer lá. E a gente tomou a decisão mais complexa da minha vida, que foi fazer como se fazia em 1800. Olha! Então, para vocês terem uma ideia, assim, a gente teve que fazer 30 bolsas de couro para esses carregamentos de ouro. E eu tinha, então, nessa mini cidadezinha, eu tinha 3 açougues que eles tinham ligação comigo, meu telefone, e nessas mini cidades, eles matam um boi, esperam vender todos os pedacinhos para matar o próximo. Então, é por isso que eu tinha 3 açougues e não um só, porque demorava para matar o próximo. E aí, toda vez que eles matavam um, eles me ligavam, eu buscava a pele num saco preto de lixo, cheio de sangue. Levava para um cara que fazia o que a gente chama de raspagem e esticar. Então, ele esticava num negócio improvisado que ele fazia de madeira, raspava a pele com um estilete, o restinho de carne, senão o cheiro fica forte. Ficava 1 semana no sol. Aí eu pegava essa pele, eu levava para um outro cara que costurava a bolsa de couro como se fosse 1800, então não tinha linha, a linha era o próprio couro. E a gente fez 30. Não. A gente fez 30 dessas, assim. Eu tive que construir 5 casinhas daquelas de barro, né? E as pessoas que construíram pra gente foi porque a gente conheceu na Redondeza um lugar quilombola, né? Descendentes de escravos, e foram eles que construíram as casinhas pra gente. Então, foi feito realmente como se fazia. Então, eu, em vez de ir numa loja comprar madeira para construir as casinhas, eu demoli 2 casas para pegar as madeiras mais grossas, né? E eles tiraram os paus mais simples da floresta, eles derrubaram e a gente foi pegando. Aí a gente fez a furação na terra, eles fizeram toda a amarração de madeira. Na parte de barro das casas, não é feita pelos homens, é feita pelas mulheres. Então a gente fez um almoço especial, vieram todas as mulheres do quilombo fazer a parte de barro. E tinha uma senhora que era a matriarca deles, que tinha 100 anos e estava ali fazendo barro pra gente na casinha, sabe? Então, realmente, produção de arte, eu vou te dizer que, assim, a gente tem uma base, né? Madeira, cenografia, pintura de arte, essa base é igual para qualquer filme. Mas em todo filme aparece uma coisa que você fala, nossa, calma, aí já... Ô, Cá. Aí já saiu do meu controle. Qual foi a coisa mais maluca? Talvez essa tenha sido da pele, mas que você teve que produzir, a coisa mais... Que você fala, cara, onde eu vou achar isso? Qual foi a coisa mais maluca? Eu acho que o vazante foi um dos principais, assim, porque fingir que eu tava em 1800 e não ter o recurso de entrar numa loja de madeira e comprar uma madeira foi bem complexo pra mim. E isso vem da direção do filme e do diretor de arte, que eles são muito específicos, sabe? Quando você olha a pessoa olha pra você, que é a produtora de arte, e fala assim, não, mas a madeira dessa época não existia serra elétrica, eles tiravam no machado, então eu quero a marca do machado, sabe assim? E aí, então... Você arruma uma mão de obra e você fica olhando para a pessoa e fala assim, vai na mão. Não posso te ajudar nesse momento. Vai na mão, porque você vai ter que ir na mão. Então, por isso que acabou sendo mais fácil boa parte da mão de obra ser de quilombo, porque eles ainda moram nessas casinhas de barro. Eles ainda fazem desse jeito. Né? Então, mas eu posso contar outro episódio que foi bem complexo para mim, que foi quando eu tava iniciando, eu ainda era assistente. Foi no Capitães da Areia, que eu fiz em Salvador. Então já começa com o mesmo complicador que nem na minha cidade eu não estava, né? O Capitães da Areia tem uma cena lírica, linda, que as crianças estão num carrossel, numa praça. E esse carrossel tinha que ser de 1960. E, assim, é isso. Se eu estivesse em São Paulo, naquela época... O pensamento de produtor vai óbvio. Eu iria no Play Center, porque ainda existia, né? E perguntaria ali se alguém conhece alguém que, sei lá, tem, entendeu? Eu estava em Salvador, tinha uma pessoa de Salvador na minha equipe,
Olhei pra ele e falei, mas tem um parque em Salvador, assim, só um princípio, sei lá por onde eu começo? E ele disse, não, em Salvador não tem parque. Ele falou, nas cidadezinhas, talvez, de vez em quando passa esses itinerantes, sabe? Eu falei, bom, tá, então vamos, sei lá, pro Google, né? Fui no Google, comecei a pesquisar parques itinerantes e falar com várias pessoas e não deu em nada. E aí, tentei lembrar daquela dica que ele deu, que nas cidadezinhas do interior de Salvador, de vez em quando passavam uns parquinhos. Comecei a rodar o interior de Salvador. Mas a este ponto de eu começar a rodar o interior, o cenógrafo já tinha pego um carrossel que eu encontrei moderno e já começou a fazer o projeto de adaptação, porque eu já estava num momento onde eu disse, eu não sei se eu encontro, né? Porque existe a possibilidade de não existir. Porque a diferença qual é? O carrossel atual, ele é um pouco elevado, porque você consegue truncar o caminhão embaixo, e ele tem aquela cabine que o homenzinho fica dentro e liga e desliga o carrossel. O carrossel de 1960, ele era no chão, ele era bem embaixo, e era um guidão de bicicleta que você freia. Ele apertava e baixava uma alavanca. Era isso que ligava. Então, o cara ficava no meio do carrossel. Então, eu achei um carrossel atual, já modificado, e o cenógrafo já estava fazendo o desenho e o planejamento para transformá-lo em um de 1960. Mas eu continuei procurando. Rodei. Cheguei numa das cidadezinhas do interior e foi muito engraçado isso, porque eu já tinha conseguido achar, realmente no interior tem bastante em Salvador, eu já tinha conseguido achar uns 6, assim. E aí um dia sentei, assim, tipo, no chão de um deles e falei, meu, já era, né? Deixa pra lá e não sei o quê. E aí um senhor sentou do meu lado e eu falei pra ele, assim, não, tô desesperada, acho que eu não vou conseguir, deixa pra lá, não sei. Acho que eu vou fazer com o do Marcos. Era o cara do carrossel moderno que eu ia transformar. O cara ia ganhar uma grana pra isso. E aí ele falou assim, mas que Marcos, né? Porque todos eles se conhecem, né? É impressionante. Donos de parque, todos se conhecem. Ele olhou pra mim e disse assim, sabe que eu não gosto desse moço? Eu falei, se jura, mas não. Como é que eu vou saber disso, né? Aí ele falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai na cidade X, que eu não tô me lembrando o nome agora, para na Baixa do Sapateiro, que era uma praça que tinha, e pergunta lá, naquela cidade tem um cara, com o que você quer. Ele só me contou porque ele não gostava do cara. Olha! Gente, impressionante. Mas conseguiu? Conseguiu? Consegui. Eu fui nessa praça, que é tipo uma feirinha, tipo a gente tem a Benedito Calixto aqui de sábado. Uhum. Era uma feirinha que tinha lá na cidade. Perguntei pra todo mundo, ninguém conhecia. Aí eu olhei pro meu motorista, que ele era de Salvador, e eu vi uma moto passando. E eu falei, para os motoboys. Se ninguém na feira conhece, motoboy conhece. A gente começou a parar tudo quanto era moto. Um deles falou, eu sei onde é. Me levou na casa do cara. O cara não estava, quem estava era a mulher dele. E como é um parque itinerante, ela falou, ele está viajando, mas o carrossel está aqui. Exatamente, porque não é modificado. Ele não leva nas viagens, porque não tem como truncar e levar. Fica aqui guardado, porque é tudo de herança, né? Vem do tataravô, do avô, que não sei o que, esses negócios de parque. Mas ela falou, eu não posso mostrar, não posso mexer, não posso nada, você tem que falar com ele. O cara tava, tipo, na Paraíba, com o parquinho. Gente. Eu liguei pra ele, ele mandou um cara me orientar, entrar na casa dele só com essa pessoa junto. A gente montou o parque no meio de Salvador, assim, o carrossel. Foi uma coisa inacreditável. Capitão Nascimento, que nada. Camila Galhardo, missão dada é missão cumprida. Você tá louco, velho. Cara, eu tenho um monte de pergunta que a gente tá com o tempo já estourado. Eu não sei, eu vou sortear uma pergunta. Os três faz questão de fazer a sua perguntinha. Masri, Will e Sullivan. Qual dos três faz questão? Eu tô super agraciada, assim. Eu ia perguntar sobre o 3%, que eu sou fã da série, tenho vários amigos no elenco, mas eu vou deixar pra você, Fá, fazer a sua pergunta, com todo o tempo, né, pra gente falar, ou você, o AK, ou o Will.
Will. Fica à vontade, Fá. Tô só ouvindo aqui, tô aprendendo aqui. Não, então faz a 3%, Su. Faz a 3%, que eu quero saber também. Eu tenho um monte de perguntas pra fazer, mas não vai dar. A gente vai ter que fazer outro dia. A 3% que eu quero saber, gente, eu acho que todos vocês, se vocês todos assistiram, eu fiquei muito apaixonada pela série. E a minha pergunta ali, específica pra você, Camila, como foi fazer a produção de arte 3%? Aquele futurismo todo? Que lugar que vocês gravaram? Que jardim era aquele? Enfim, sabe essas coisas de fã? Pô, rolou no Itaquera. Eu lembro que era no Itaquerão uma das, como é que fala? Das locações. Era a parte VIP do Itaquerão, que eu fui fazer uma vez um trabalho. Desculpa, cara, vou deixar pra você responder. Eu fui fazer, não, eu tô falando isso porque, cara, eu fui fazer um trabalho pro Monster Jam. Aí me chamaram porque era o locutor, eu falei assim, não, Fabrício, é por aqui. Eu fui entrando, cara, eu tô no 3%, velho. Assim, eu fui percebendo, falei, caramba. Aí eu perguntei, porque um cara da produção, eu falei, meu, aqui é o 3%. Ele falou, foi aqui que foi gravado. Eu falei, caramba, sensacional. Mentira. Mas, cara, foi dentro do Itaquerão. Mas, cara, vai lá, eu não sei porque tem mais de uma locação, né? Então vai lá, cara, taca a pau aí. O 3% foi bem complexo, assim. A gente tinha muito pouco dinheiro, era isso que eu comentei, era o primeiro projeto da Netflix no Brasil. Não, eu acho que não é só a questão de ser o primeiro, né? Eu não sei se vocês sabem a história, mas os diretores não eram grandes diretores, né, na época. Então, assim, o que é muito bacana tudo isso, né, da Netflix apostar nesse tipo de coisa. Eram 3 amigos que fizeram um piloto para um TCC que jogaram no YouTube e que fez sucesso. Então, nunca tinham dirigido nada. Então, a Netflix, ela vem, mas ela vem assim, então tá, ok, isso aqui tem essa quantidade de público, eu vou apostar nisso, mas eu não quero eles sozinhos. Então, o diretor de arte, eles investigaram, eles colocaram um diretor com os 3 meninos, com a menina, as 2 meninas e o cara, são 2 meninas e o menino. O roteirista fazia parte desse grupo do piloto de TCC, então eles estavam com ressalvas. E, assim, uma coisa que para mim, produtora de arte, foi bem complicado, é que eu achava que, como o dinheiro era muito pouco, a gente tinha que investir a maior parte dele num lugar espetacular. Mas quando você tem 3 diretores, cada um tem um roteiro, e cada um quer que o seu seja mais especial que o outro, algumas ideias acabam não funcionando, né? Então, assim, um chega e fala, não, mas a minha sala dessa prova tem que ser assim, não pode ser igual a dela. E a minha sala, a outra, tem que ser e tal, e vai. E você fala, nossa senhora! E aí, quando você tem que repartir o dinheiro, eu como produção de arte, agora falando sinceramente, quando você tem que repartir o dinheiro, a coisa realmente não fica na qualidade que você quer. Assim, eu posso ser bem sincero e dizer que eu tive que reaproveitar materiais de um cenário para o outro. Então, assim, você pega esse tecido que desse lado é prata, do outro lado é preto, e você usa o mesmo. Uau. Nesse cenário fica prata, no outro fica preto. Foi realmente difícil conseguir fazer essa mágica do 3%, primeira temporada. E assim, vocês que assistiram, acho que vocês podem dizer, e foi até uma questão de honra, eu acho que pro diretor de arte e para mim, produção de arte, a diferença do primeiro pro segundo, né? Porque a gente teve o dobro do dinheiro e aí a gente pôde brincar mais, imaginar mais, assim. Uma diferença do primeiro pro segundo também é que a gente resolveu alugar um galpão gigantesco no Brás, atrás daquela igreja gigante que tem no Brás. A gente alugou um galpão e os cenários foram construídos lá. Então, o mundo daqui foi feito inteiro lá e os cenários do mundo de lá, desses que era o labirinto de espelhos e tal, também foi tudo construído lá. Então, você ter a direção de arte, a direção de fotografia, o roteirista, a direção do projeto, tudo trancado dentro de um mesmo galpão, também fez uma diferença no projeto, que era diferente da primeira temporada, que a gente estava em vários lugares. Falando sobre o mundo de lá, sim, salas totalmente brancas, meio modernas, do mundo de lá foram feitas no Itaquerão. O Itaquerão foi usado na primeira, na segunda e na terceira. Assim,
Foi uma das partes das escolhas do diretor de arte, de tudo que foi apresentado de moderno, ele escolheu aquele lugar para ter aquelas cenas, né? Assim como a gente teve uma casa maravilhosa em Atibaia, sabe? Então a gente foi escolhendo essas casas mais modernas e mais luxuosas. O mundo de lá, vegetação parque, isso é sensacional, porque é realmente um lugar maravilhoso. Foi feito em Inhotim. Eu já conhecia Inhotim, eu tinha o prazer de já ter ido em Inhotim quando eu estava voltando do Vazante, né, de Minas, porque eu vim de carro de lá para cá, parei em Inhotim, óbvio. É um dos lugares mais mágicos que eu já conheci na minha vida. E quando começou a rodar, que foi uma das ideias do diretor de arte, essa história de Inhotim, eu fiquei muito feliz. É realmente um lugar lindo, de surreal. Então todas as cenas exteriores de lago, mato, são feitas em Inhotim. Foi um prazer poder estar com o 3% lá de novo, assim, mesmo. Cara, então... Não, é uma loucura isso, que você vou só fazer esse parênteses, quando você fala, né, pô, cara, dobrou a verba, a gente pôde imaginar, criar, que é o trabalho de arte que a gente tem que fazer. Acho que é o Padilha que deu uma entrevista, foi o Padilha, bom, eu não lembro agora, qual foi o diretor que dirigiu o Robocop, esse novo? Foi o Padilha, não foi? Foi o Padilha. Então é ele mesmo. Ele deu uma entrevista e perguntaram, cara, qual que é a diferença de você produzir no Brasil e produzir lá nos Estados Unidos? Ele falou, cara, aqui no Brasil você chega com uma ideia, aí você tem a ideia original, aí você vai fazendo tudo com essa ideia para adaptar a realidade financeira que você tem. Então você muda a ideia daqui, é um show, você não tem dinheiro para montar o show, você faz virtual, sei lá, você vai adaptando. Lá nos Estados Unidos, quando você tem verba para trabalhar, você chega com uma ideia, chega 30 caras, não, mas essa ideia pode ser pra cá. E eles constroem em cima da ideia e tornam aquilo muito maior, né? Tem o caso do Cidade de Deus, daquela câmera da galinha, né? Aquela coisa incrível, né? Então, eu acho que isso reflete muito, né, cara? Essa questão de, porra, quando você tem a verba, que delícia. Onde que nos Estados Unidos você vai fazer uma série com 4, 5 milhões, que acho que foi o orçamento da primeira temporada, 6 milhões, se não me engano, da primeira temporada do... Então, agora é isso que eu tava falando, da diferença de valores com o tempo. Capitães da Areia, Quincas Berro d'Água, que foram os primeiros que eu fiz, tinham 10 milhões. E assim, 10 milhões era um longa-metragem, era o normal de um longa-metragem, tá? 10 milhões, entre equipe e tudo mais. Aí ele está falando em 6, 7 milhões para uma série que são 10 episódios, que é quase que igual a 3 longa-metragens. Olha a diferença de dinheiro, porque assim, um filme tem 2 horas, né? E uma série com como é que chama? Com aspectos futuristas, que encarece a produção. Futuro. Claro. Né? Bom, muito bem. Agora eu vou falar rapidinho. Claro. Sobre uma série também muito importante para mim, falando sobre a parte de criação, para vocês entenderem um pouco onde a criação entra na produção de arte. Eu fiz uma série que chama Que Monstro Te Mordeu, que é o novo Castelo Rá-Tim-Bum do Calmon Burger. Sim. Alô? Travou? Pra mim travou. Travou. Deixa eu ver se a gente consegue recuperar ou se tem que cair e a gente volta. Pera aí. Oi. Voltou! Tô aqui. Então eu tava falando de uma série de coração minha, que foi uma série que a gente fez com o Calmon Burger, que é Que Monstro Te Mordeu, que a princípio começou na TV Cultura, que era como se fosse o novo Castelo Rá-Tim-Bum dele. Nessa série, não teve nada, absolutamente nada que aparecia na tela que não foi construído, porque eram bonecos, eram fantoches, né? Inclusive os fantoches, bonecos, vieram de Nova York, da equipe que construiu o Muppets. Então, eles vieram para cá, ensinaram a gente a usar os mecanismos. É o mesmo do teatro? São os mesmos do teatro que eu vi no teatro, o Que Monstro Te Mordeu.
Os do teatro já estão um pouco modificados, porque aquelas peças que vieram de Nova York, elas ficam muito bem guardadas. E o pessoal do Muppets veio para o Brasil para ensinar a gente a usar. Mas o do teatro que você viu, a parte da exposição que tinha embaixo, sim, a exposição embaixo da peça fui eu que fiz. Ah, que demais, tava lindíssimo. Exatamente porque eu tinha feito, a série, eu fiz com o diretor que fez a série, o diretor de arte que fez a série, desenhou a exposição, entendeu? Então a gente tinha guardado algumas peças, a gente buscou tudo para colocar na exposição. Mas foi uma coisa de um estudo, de uma delicadeza, de uma descoberta de algo que você nunca fez na vida, que foi incrível, assim. O cenário, ele tinha que descer, subir e descer, porque nas partes altas era onde os atores conseguiam entrar embaixo do cenário e se esconder para manipular o boneco. Então, assim, e nesse, assim, foi o lado mais artístico meu, assim. Porque era eu que ia pra rua e voltava e dizia, e essa lã, você acha interessante para ser uma árvore? Porque essa lã aqui, tá vendo que saem uns botão da lã? E esse tecido que você passa a mão e ele muda de cor, e se a gente for assim, se a gente for assado? Então, assim, quando se fala em produção de arte, que eu expliquei para vocês no início, que é tudo que tem que ser construído, e aí se fala de um projeto que nada entra em cena sem a mão da produção de arte, eu posso dizer que é um dos meu coração, assim, um dos projetos de coração. É o projeto mais teteio, vamos assim dizer. O projetinho que você pega. Era uma das perguntas da pauta de hoje, mas então que bom que você já respondeu. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando que nós temos 3 atores neste lugar aqui. Camila, você conhece o mercado. Para estes atores, na tua visão, qual que é o caminho das pedras para ele conseguir trabalhar em produções bacanas e ser um ator realizado? Qual é o caminho dentro dessas produções que eu não consigo enxergar, por exemplo, né? Aí a última pergunta, prometo. Aí depois a gente vai para o quadro final e terminamos infelizmente, esse podcast. Olha, infelizmente, eu acho que não é só para ator, tá? Para produção de arte, infelizmente, esse mercado é um mercado um pouco mais fechado, né? Nós temos muitos filhos, né? Então, assim, no cinema... Na dublagem também acontece um pouco isso. Um pouco! Assim, são pessoas maravilhosas, assim, sim, né? Não é uma questão você ser filho do filho, assim, inclusive trabalhei agora recentemente com uma que era parente do Meirelles, e ela é uma fofa, gente, adorável, assim. Mas a verdade é essa, é um mercado que ele vem de meio dominação, descendência, né? Eu mesma acabei falando pra vocês que o meu primeiro, que foi o que deu o chute pros outros, foi porque por um acaso um amigo de um amigo soube que estavam precisando de um estagiário ali, entendeu? Então, eu acho complexo, assim, tem que correr mesmo, infelizmente, atrás dos contatos. O pessoal que cuida de elenco desses projetos grandes, sabe? Tipo, tem um que eu acho queridíssimo, que chama Luciano Baldan, que ele faz elenco há milênios, entendeu? Então, assim, tem que conseguir chegar nessas pessoas, infelizmente, e elas olharem para você e quererem apostar, sabe? Mas não é uma coisa simples para ninguém, assim. É um mercado não é um caminho que dependa também, às vezes, só da pessoa, né? Tem sorte. Só do talento, só do talento, não é. Né? Eu acho que depende do talento você se manter. Então, assim, eu digo, eu estou aqui porque eu tive a sorte que alguém me indicou. Eu me mantive por causa do que eu fiz. Mas se eu não tivesse tido essa oportunidade da primeira indicação, eu nem poderia demonstrar que eu era capaz, entendeu? Então você começa com uma indicação e não fica se você não mandar bem. Né? Não fica. É fechado, são muitas horas de trabalho, você tem que amar muito o que você faz, mas amar muito mesmo. É quase que uma perda de vida pessoal. Ainda, graças a Deus, tivemos umas batalhas que melhoraram um pouco, né? Quando eu comecei, tipo, desses quase 10 anos, 8, eu tinha uma folga por semana. Hoje em dia, por regras, com batalhas no Cine, é obrigado a ter 2. Então, é um trabalho muito exaustivo, de mais de 12 horas de trabalho por dia.
Mas você se mantém com muita capacidade, com muito amor. Mas para entrar, infelizmente, ainda precisa do QI. Sim, sim. Ou então, deixar uma dica, tem um negócio chamado cartório. Vai no cartório, dá uma mudada. Não, tô brincando, gente, é só uma piada. Muito bem. Não, se manter com seu sobrenome que vai dar certo. Vamos pra cima que vai dar certo. Vamos agora para finalizar o nosso quadro Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Muito bem, vamos então agora ao quadro Curtinhas do Convidado. Cá, vou te explicar como funciona. Eu te faço uma pergunta e você responde em uma palavra ou o mais próximo disso que você conseguir. Ok? Ok. Muito bem. Começando com uma pergunta atual, que não tem a ver necessariamente com cinema, mas é uma pergunta atual e muito interessante. A Terra é mesmo redonda? Super, pois é, né? Enfim. 3 personagens preferidos de Camila Galhardo. Eita! Bom, uma das minhas séries preferidas é o This Is Us. Eu escolheria o pai, né? Falecido, acho. Jack. Grey's Anatomy eu amo muito, então vamos escolher a Grace. E eu acabei de assistir Dark, então, pelo amor de Deus, e aquele menino daquela jaqueta Cuidado amarela. Com spoiler, pelo amor de Deus. Jonas. Aliás, Vamos lá. Os atores são iguais, né? Os 2 atores são iguais. Nossa Senhora. O casting foi maravilhoso desse processo das várias idades das pessoas. Muito incrível. Foi foda. Como que a gente faz pra... Eu não tenho informações sobre o casting. Dá pra assistir em algum lugar isso aí? Pra eu saber como foi esse processo? Dark, da Netflix, maravilhoso. Mas eu não sei se dá pra você ver, mas é engraçado, é isso. É uma coisa de viagem ao tempo. Então você vê eles criança, adolescente, velho. E eles se parecem, gente. Eles se parecem. É impressionante. Eu comecei a assistir o Dark, aí parei, acho que no 4º episódio, por demandas pessoais, vou retomar. Boa. 3 filmes brasileiros favoritos. Bom, eu vou escolher o primeiro, é o Capitães de Areia. Porque foi um dos meus primeiros filmes e ele é realmente lindo e muito lírico. Muito lírico. Outro é Estômago. Gente, que filme é esse? Amo Estômago. Não fiz, mas amo de paixão. E aí eu vou falar um tipo spoiler. Eu acabei de fazer um filme que chama 7 Escravos, que ainda não estreou. É da Netflix. E eu acho que ele ficou maravilhoso. Então já fica aí pra vocês verem quando ele lançar. Muito bem. Já tô aqui, ó. Tema atual, é bonito. Também tirou todo de mim de energia pra fazer. Muito legal. Eu quero muito ver também aquele filme do Wagner Moura, que era pra ter estreado e não estreou. Como é que chama, meu Deus do céu? Marighella. Marighella. Também quero. Eu tenho amigos queridíssimos, lindos que fizeram, então, nessa batalha aí ainda pra lançar, né? Na mesma época eu tava fazendo o Assédio e o Marighella eram da O2 Filmes, né? Que é a produtora do Meirelles. Então a gente ficava se encontrando o tempo todo. Deve estar incrível, realmente. Aliás, em breve teremos aqui Igor Kupstas, o diretor de distribuição da O2 Play. Vamos lá. 3 filmes não brasileiros, estrangeiros, né? Favoritos. Ai, gente, é bom. Eu amo muito um que chamou O Brilho Eterno de Momentos Sem Memórias. Momentos Sem Lembranças. Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças. Esse filme é maravilhoso. Nossa, vamos ver. Que pergunta, Fabrício. Delícia, né? Eu não saberia responder essas perguntas. Eu também não. Não, eu também não. Realmente é um espetáculo, né? A construção dele deve ter sido um quebra-cabeça, né? É uma maluquice saudável, uma coisa linda. Entra dentro de um cenário, sai em outro, né? Exato. Só pra entender, eu acho que a K caiu, por isso que ela tá muda. O pessoal deve ter entendido. Mas por que ela parou?
Por que eles cortaram ela? Mutaram o microfone, né? Imagina. Eu acho que ela caiu. Será que caiu? Será que caiu? Vamos ver. Não, e a gente tinha, cara, a pergunta do Bolsonaro, que a gente tem essa interação, mas não vou fazer hoje, que não vai dar. Esse nome aí só pra dar clique, né? Clickbait, você tá colocando esse nome. Que loucura, né, que a gente tá vivendo. Falar o nome dele já me causa ânsia, amigo. Okay. Exatamente. Eu fico meio mal também. Aê, voltou! Aê! Welcome back! Ó, tem um outro filme que chama Life Itself. Voltou. Então, tá escutando? Estamos escutando. Então, tem um outro filme que chama Life Itself, que é do mesmo diretor do This Is Us. Eu amo. Que é maravilhoso. Com Antônio Bandeiras. Esse filme é assim, ó, de arrepiar tudo, assim, E tudo do Gondry eu gosto. O John Malkovich. Acho incrível, assim, tudo do Gondry o que ele faz. Nossa, também. Muito bem. Agora, já que a gente tá mudando o mercado de negócio mais de longa, agora tá mais em série 3 séries favoritas. Você já meio que falou, né, as séries, mas vamos confirmar se são realmente as favoritas. 3 séries favoritas. Eu assisto todos os Grey, já fazem séculos, assim, já devia ter desistido, mas não consigo, a pegada. This Is Us, eu acho que se eu pudesse escolher uma só, é a preferida. E dessas últimas que eu assisti, que eu fiquei esperando, assim, ansiosa, foi Dark mesmo. Desses novos lançamentos. Muito bem. 3 diretores favoritos. Então, eu já falei bastante do Gondry. Agora vamos falar um pouco de David Lynch. Acho incrível também. E eu acabei de esquecer o nome do outro. Comigo acontece todo dia. Eu não lembrava agora o nome do filme do Wagner Moura, que eu tô louco pra assistir. Né? Uma loucura. Ai, caraca. Acho que não vou lembrar. Vamos ficar... lembrar, tudo bem, não tem problema. Pode jogar pra depois. Vamos. Demorou. 3 países com as melhores... É o diretor de Melancolia. Vamos lá, ajuda aí. Lars von Trier. Lars von Trier. Tá vendo? Ser o nome do filme, perdi o nome do diretor. Vamos lá. Os últimos todos deles também. Sucesso. Incríveis. 3 países com as melhores produções. Fala, putz, cara, eu gosto muito de produção desse país. Pode ter o Brasil no meio. Ai, gente, eu gosto muito de produções da Espanha e Argentina. Muito. O Segredo dos Seus Olhos, sabe? Nossa Senhora, que filme lindo. Então, infelizmente, eu até acho que de roteiro estão mandando melhor que a gente, sabe? E não dá pra falar mal dos Estados Unidos, né? Assim, é um sonho poder ter essa quantidade de recursos e poder... Eu faço produção de arte, eu trabalho com cinema, poder olhar pra essas coisas e falar, cara, um dia eu quero fazer isso aí, pelo amor de Deus, vamos? É inacreditável. Então eu falaria... Eu amo o que o Brasil tem feito. Começou majestralmente com Amarelo Manga, Madame Satã, entendeu? Mas eu diria mais Argentina, Espanha, e os Estados Unidos é mais um sonho tecnológico, de eu quero essa modernidade, eu quero essa facilidade de pegar uma parede ali, vamos lá, sabe? Eu acho que é o mesmo para... O que foi, Will? O que foi? Cortou aqui. Uma caixa de brinquedos, né? Parece, né? Sim, uma fábrica de brinquedos, exatamente. É isso, a realidade do Brasil, da produção de arte, as limitações que às vezes eu tenho, dá uma raivinha, assim, você fala... Caralho, mano, por favor, meu. Cara, eu acho que é a mesma coisa que o ator vive, o paradigma do ator. Todo ator na vida alguma vez já criticou a Globo, mas o sonho dele, não vou dizer sonho, mas ele adoraria trabalhar na Globo. Imagina, pô, não tem como, né? A gente, enfim, acho que todo ator de alguma forma já aconteceu isso, tem esse paradigma. É porque a Globo como produtora é absurdamente admirável. Né? É uma das maiores produtoras da América Latina, se não a maior, né? Enfim, então sim. É um negócio incrível. Bom,
Seguindo aqui, estamos chegando no final do Curtinhas. Qual produção de arte você gostaria de ter feito e não fez? No mundo, envolvendo Estados Unidos, qualquer coisa. No mundo? Nossa senhora, no mundo é muita coisa. Mas é isso, tirando a ideia de que eu falei do que Monstro Te Mordeu, que quanto mais lúdico, mais chama a minha atenção. Eu não vou falar um filme, mas se eu pudesse ser só ficar ali olhando qualquer coisa do Tim Burton, tava bom pra mim. Fazer um estágiozinho numa produção. Tava valendo. Pra quem faz produção de arte, não precisava nem trabalhar. Posso ficar aqui vindo, tipo, você vai na faculdade. Já me bastava. Tim Burton, pra mim, olha, já tenho aqui o Mundo de Jack aqui atrás, no nosso cenário. Aqui o Dumbo dele também. Então, nossa, Peixe Grande também, que filme maravilhoso. Qualquer coisa dele, pra mim, tava bastando já. Desse mundo lírico, que talvez eu tivesse que correr atrás, construir, sabe? Criar pra gente um lugar não existente, né? Sim, sim. Antes da última pergunta do Curtinhas, tem um diretor, e eu quero saber se você... Até que vocês também... Su, Masri e o Will também me respondam. Se vocês todos aqui já assistiram as duas obras, ou pelo menos uma das duas, de um diretor chamado Ari Aster. Tá na Amazon Prime, tem 2 filmes, um deles chamado Midsommar e o outro O Hereditário. O primeiro filme dele em 2018 entregou uma coisa que explodia a cabeça. Em 2020, ou 2020, lançou o outro dele que é mais maluco ainda. Vocês conhecem isso, não? Não, já vi o negocinho do Midsommar, mas não vi ainda. Não vi. Cara, você... Muito bacana. Já assistiu? Muito incrível. Rinaldi, esse filme aí o Hereditário tem uma cena ali que se eu não tivesse com a minha esposa, eu teria parado o filme. Eu fiquei tão chocado, quem assistiu sabe qual a cena. Eu teria parado, eu fiquei catatônico. Eu falei, mano, eu não preciso disso, eu posso viver sem isso. Gente, é chocante. Não, assim, não, vocês precisam ver. Esse, só pra vocês terem uma ideia, esse Hereditário é um filme... Eu assisti primeiro Midsommar, falei, putz, que loucura. Eu vou ter que assistir mais e vi que esse cara começou faz pouco tempo. Ele já tinha feito um curta antes, aí foi o primeiro longo de 2018. Eu falei, vou assistir. Pus lá, deu 2h30 da manhã, vou pôr. Eu não li a sinopse. Falei, vou assistir. Do Ari Aster, vou assistir. Ari Aster, não sei como pronuncia. Eu não conseguia respirar. Eu falei, eu não vou sair da cama. E pra dormir, eu tinha que colocar Masterchef no YouTube. Eu falei, pelo amor de Deus, tive que esperar ficar de manhã pra dormir. Gente, Galhardo, fala, recomenda ou não recomenda? Recomendo super. É isso, é o que eu tava falando. A gente precisa de novos roteiros, novos desafios, novas histórias pra contar. E a gente, às vezes, vê muito mais do mesmo, né? E esse realmente vale a pena. Uma nova experiência, um novo jeito de sentir, se analisar. É um filme muito bacana. Eu recomendo outro jeito super. De contar, né? Bom, a última pergunta do nosso podcast. A pessoa está ouvindo este podcast, o nosso ouvinte. Você vai falar para ele o seguinte, ouvinte... Desligue agora esse podcast e assista. Ai, gente, caraca, é quase tudo que eu falei aqui hoje. Pode assistir qualquer coisa do Tim Burton. Pode assistir todos que eu indiquei, todos os filmes que eu fiz. E aí... porque eles são bem pessoais pra mim, mas são experiências de vida, assim, que às vezes as pessoas nem imaginam, né? Sei. Mas vamos ficar com se fosse para indicar um só, com o Life Itself que eu falei. Da mesma direção de This Is Us, esse filme é de arrepiar, tá na Amazon também. Life Itself. É um dos que eu vi recentemente que eu arrepiei, assim. Não tem nada a ver com Midsommar, que é mais... Como This Is Us, né, a série, é mais o ser humano por ser humano. Sua carne, se sentir, sabe? Suas tristezas, felicidades.
tem muito a ver também com a pandemia, né? A gente teve que entrar na gente, né? Muito vai, bem. vai, se olha, se entende. É isso aí. Este foi o Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Muito bem, estamos acabando. Gente, a gente estourou totalmente o tempo. Vocês me desculpem, todos os convidados, a nossa entrevistada, me desculpem, mas eu não consigo. Eu tenho esse problema. Normalmente, só pra vocês entenderem, tem o Hugo, que é o nosso produtor, ele dirige o ao vivo, ele fica no meu WhatsApp, fala, Fabrício, já deu tempo. Hoje não tinha o Hugo, porque ele tá numa missão, num reality que ele tá produzindo. Aí acabou que ficou um pouco mais solto, então peço desculpas a vocês, mas agradeço muito, de verdade. Will, suas últimas palavras, seus últimos agradecimentos. A minha palavra é muito obrigado, primeiro, por ter sido convidado aqui para debater, para aprender muito. Gostei demais de aprender, sair com muito mais informação, ótimas dicas aí que eu vou correr atrás. E força para todos nós, né, para a produção audiovisual brasileira, que a gente continue produzindo e dominando aí. Vamos manter a nossa produção em atividade, é isso. Muito bem. Senhorita Masri, suas últimas palavrinhas, minha querida. Nossa, eu amei, eu fiquei com a sensação de que ela é uma pessoa super curiosa, assim, proativa, tá sempre, me deu vontade de também correr atrás pra fazer as coisas que nem ela. Assim, total, né, velho? Acorda já 340 ali. Fiquei muito feliz, achei que eu aprendi pra caramba, também ótimas indicações, e viva o cinema brasileiro, é isso aí. Muito bem. Sullivan Sena, suas últimas palavras. Eu quero agradecer, Fabrício, pelo convite, assim, imensa gratidão. Foi uma honra, assim, estar aqui com a Camila, Galhardo, a Masri, o Will, você, e aprender um monte, né? A gente faz, eu nunca fiz longa, né? Eu fiz vários curtas, um deles, inclusive, com você, né, Fabrício? Exato. Mas eu sempre tive muitas curiosidades, assim, né, com relação à equipe, a comunicação entre todos os setores, né, a gente sabe que é uma coisa que demanda muito de cada um desses setores, de cada uma dessas pessoas, e cada um é muito importante para essa chave. Eu estou me sentindo muito honrada, realmente, como o Will falou, estou saindo daqui, assim, com outra programação nova, né, e deixando, assim, a minha admiração pela curiosidade tua, né, Cá, que mais pessoas sejam assim. Todo mundo devia exercer esse potencial criativo que todos nós temos. E é isso. Viva o cinema brasileiro, né? Viva a arte, né? Que jamais, nunca vai morrer, porque o ser humano respira arte, né? É isso, nós somos arte. Nós somos arte. Exato. Galhardo, Camila Galhardo, suas últimas considerações. Que pena estarmos finalizando, mas que é bom termina também. É um prazer enorme estar aqui falando da minha profissão, porque eu realmente amo muito o que eu faço. Eu tenho o privilégio de conseguir ter entrado, então, nesse mercado seletivo e trabalhar com o que eu sempre sonhei. Então, é realmente, embora às vezes sacrificante, mas leva um pouco da minha alma em tudo que eu faço. Então, distribuir e contar esses eventos é um prazer gigante para mim. Um prazer enorme conhecer vocês, Sullivan, Will, Camila, minha charazinha. O Fabrício já conheço já há um bom tempo, mora no meu coração aqui. Mas é isso, deixar um beijo para vocês de me darem essa oportunidade de estar falando de algo que eu amo e que transborda em mim mesmo. Maravilhoso. Ai, gente, emocionada com tudo. Hashtag tô super emocionada. Eu já vou deixar de cara um convite para em breve você voltar, Camila. Né? Não tem como, é muita coisa, teria muito mais para falar. Te agradeço a todos vocês da bancada, agradeço Camila. Eu sou o Fabrício Rinaldi, esta foi mais uma edição do Roda de Cinema. Lembrem de seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube. Estamos na Spotify, Anchor, Breaker, Radio Public, Google Podcasts. Lembrem do nosso Catarse, precisamos ajudar as pessoas, essa ajuda não virá do governo, infelizmente, deveria, mas não virá, e então nós temos que fazer a nossa parte. Então entrem lá, catarse.me
e digitem no campo de busca Roda de Cinema e façam a sua contribuição. Ok? Muito obrigado, um grande beijo, um forte abraço a todos, até mais, fui! This is Sparta! E este foi o podcast Roda de Cinema. Deixa passar aí! I am not in danger, Skyler. Why so serious? I see dead people. I'm the king of the world! Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes! I am the danger. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.